Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de algoritmos e estruturas de dados 1. Nessa aula vamos continuar o nosso estudo das listas encadeadas e vamos ver como deletar um nó baseado em um critério. Então, para trabalhar esse conceito a gente vai utilizar o seguinte exemplo. Escreva um programa que apresenta um menu com as seguintes opções relacionadas a estudantes. 1. Inserir no início. 2. Inserir no fim. 3. Inserir após. 4. Inserir antes. 5. Mostrar. 6. Pesquisar. 7. Deletar no início. 8. Deletar no fim. 9. Deletar por matrícula. E 10. Sair. Cada estudante ele vai possuir uma matrícula e um nome. Ao selecionar sair, o programa deve ser finalizado. Então, o usuário aqui digitou 2, quer dizer que ele quer adicionar esse estudante aqui no fim da lista. A matrícula desse estudante é 1 e o nome é Pedro. Ele digitou 2 de novo, quer dizer que ele quer adicionar um estudante no fim da lista. Então a matrícula desse estudante é 2 e o nome é Paulo. Ele digitou novamente 2, quer dizer que ele quer adicionar outro estudante no fim da lista. Então ele digitou matrícula 3 e o nome Maria. Por fim ele digitou 9, isso quer dizer que ele quer deletar por matrícula. Ele digitou 1, isso quer dizer que ele quer deletar o estudante que tem a matrícula 1, deletar o estudante Pedro. Então, ao digitar o número 5, foi mostrado agora que a nossa lista só tem Paulo e Maria. Ele digitou 10 e o programa foi finalizado. Então, aqui a gente vai ter vários casos. O primeiro dele é quando o início é nulo, então aqui a gente não vai poder fazer nada, a não ser informar que não foi possível deletar o estudante com aquela matrícula em particular. Outro caso aqui é da lista quando o nó é o primeiro da lista. Beleza, no caso aqui, ó, se a gente estiver pesquisando por 1 e esse 1 aqui for o primeiro da lista, o que é que a gente faz? Faz o início apontar para frente e a gente remove o nó do início. O início agora é o valor 7. Beleza, lista com um único nó, item não existe. Então, se a lista tiver um único nó e esse item não existir, a gente vai dizer que não foi possível deletar estudante com esse valor em particular. Beleza, lista com múltiplos itens. Item existe. Então, digamos que a gente queira deletar o nó com valor 7. Então, aqui a gente tem o início, a gente cria um ponteiro PI que vai apontar para o início. A gente se pergunta, esse valor que está no início é igual ao valor que a gente quer deletar? Nesse caso, não. Então, a gente vai para o próximo. E a gente cria outro ponteiro aqui, o PA, que vai apontar agora para o anterior, API. A gente vai se perguntar, esse valor que está em PI, ele tem um valor que a gente quer deletar? Sim. Então, nesse caso, a gente achou o nó, vai dizer que esse PA agora vai apontar para onde esse PI estava apontando e vai remover esse PI. Beleza, e a nossa lista agora ficou assim, com o nó 7 removido. Lista com múltiplos itens. Item não existe. Que no caso, se a gente tiver querendo deletar o estudante com a matrícula 5, então a matrícula 5 não está presente na nossa lista. Então a gente vai criar um PI, vai perguntar se esse valor aqui tem um valor que a gente está pesquisando. Nesse caso não, a gente está pesquisando por 5. Esse nó tem valor 1. Então a gente vai criar um PA também. A gente vai perguntar aqui, ó, se o valor que está em PI, ou seja, o 7, é igual ao valor que a gente quer deletar. Nesse caso, não. Então, a gente vai caminhar esses dois ponteiros, o PI e o PA. O PA é sempre o anterior ao PI. A gente vai perguntar se esse nó aqui tem um valor que a gente quer deletar. Nesse caso, não. Vai caminhar mais uma vez. Então, o PI agora é igual a nulo. E o PA aqui está apontando para o valor 3. Nesse caso, a gente não encontrou um nó com aquele valor em particular. Então, a gente vai retornar que não foi possível deletar aquele nó específico. Vamos escrever um programa para resolver esse problema. Beleza, estamos aqui no nosso ambiente. Aqui a gente tem a estrutura que representa o nosso dado, que nesse caso é o estudante. A gente tem um nó que vai ter o dado e vai ter um ponteiro para o próximo nó. A gente vai ter uma lista que nada mais vai ter do que um ponteiro para o início da lista. E aqui a gente tem um menu com as opções. Então aqui eu vou inserir outra opção. Essa opção aqui vai ser a opção 9 e vai se chamar
deletar por matrícula. Beleza. Essa opção aqui que era 9 sair, agora vai ficar o valor 10. Beleza? Então a gente tem aqui a função para ler o estudante, função para inserir no início, no fim, seria após um determinado dado, seria antes de um determinado dado, deletar o nó do início, deletar o nó no fim, e a gente vai colocar aqui um deletar por valor. Beleza. E o valor nesse caso seria a matrícula. Então ele vai receber o que? Um ponteiro para nossa lista, já que a gente vai fazer modificações nessa lista. Vai receber mais o que? A matrícula que deve ser deletada. Então aqui a gente vai ter vários casos. O primeiro vai ser o que? Quando início for igual a nulo. Beleza, a gente vai ter outro caso. Quando o nó se encontra no início. Vai ter outro caso. Quando a lista tem um único nó. No caso aqui, a matrícula não existe. Na lista tem um único nó, mas a matrícula não existe. E aqui a gente tem mais outro caso. No caso, a lista com múltiplos nós e o valor aqui no caso existe. Beleza, vai ter mais um caso onde a gente vai ter uma lista com múltiplos nós, no caso o valor não existe. Beleza, vamos aqui para o primeiro caso. Então, se a gente tem aqui a nossa lista, o início dela for igual a nulo, a gente pode imprimir aqui no caso, formando que essa lista, a lista está vazia. Beleza, a gente já terminou esse caso. Se o nó que a gente está pesquisando se encontra no início, então vamos colocar aqui else if. Beleza, se o nó que a gente está pesquisando se encontra no início, então a gente vai ver aqui plista, o início, no caso a matrícula, vai perguntar se é igual a matrícula que a gente está pesquisando. Se sim, a gente vai criar um struct nó. Eu vou chamar esse nó de PI, que vai receber, no caso, a nossa lista, o início da lista. Eu vou dizer que o início da lista agora vai ser PI, valor próximo. E vou fazer o que? Agora eu vou fazer um free no PI para liberar esse nó. Beleza, então vamos aqui mais um caso. Else if. Nesse caso aqui a lista tem um único nó, então plista início, o valor prox igual a null. Então nesse caso aqui a lista tem um único nó. A gente vai verificar o que? A gente vai verificar, no caso aqui, ó, esse nó aqui ele não existe. Então a gente vai verificar se esse nó existe. Então vamos fazer aqui se, no caso aqui, plista ponto início ponto prox deste ponto início ponto
no caso nosso dado, ponto matrícula, for diferente da matrícula que a gente está pesquisando, nesse caso aqui a gente vai imprimir que estudante não pôde ser removido. Beleza, se a gente estiver procurando pela uma matrícula que no caso ela existe, então ela vai se encaixar aqui nesse caso particular. Então a gente não precisa analisar aqui embaixo. Então lista agora com múltiplos nós e o valor existe. Então aqui a gente vai fazer um else para tratar aqui esses dois casos. Então a gente vai criar aqui um struct nó PA. Vamos criar aqui um struct nó PI. Beleza, vamos fazer um for. No caso aqui vamos dizer que PI vai ser igual a nossa lista, o início dela. Vamos nos perguntar aqui se PI é diferente de nulo, porque se ele chegar a nulo é porque a gente não vai conseguir, não encontrou um nó que tem aquela matrícula em particular. E o outro caso seria PI, no caso dado, ponto matrícula, caso se a gente encontrar uma matrícula que foi igual à matrícula que a gente está pesquisando, a gente também vai parar. Então a gente vai parar por dois motivos. Se o PI for nulo ou se o PI tiver a matrícula que a gente está pesquisando. Se não cair em nenhum desses casos, então a gente vai dizer que PI vai ser igual ao próximo dado. Beleza, aqui dentro a gente vai dizer que PA vai ser igual ao antigo valor de PI. Aí aqui a gente vai analisar esses dois casos. Então, lista com múltiplos nós. Vamos analisar aqui, no caso, o valor não existe. Então, se PI, esse for aqui parou, porque PI é nulo. Então, se PI é nulo, então é porque a gente não encontrou um estudante que tem aquela matrícula em particular. Então, a gente vai fazer printf, o estudante não pôde ser removido. Beleza. Caso contrário, a gente parou porque a gente encontrou um estudante que tem essa matrícula em particular. Nesse caso aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai dizer, ó, que PA, o próximo, vai ser igual a PI.próximo. Então, PA agora vai apontar para onde PI.próximo estava apontando. E a gente vai fazer um free, o ponteiro aqui, PI. Beleza, esses foram os nossos casos. Se a lista estiver vazia, se o início for igual a nulo, então a lista está vazia, então a gente não pode fazer nada. Se o início é igual a matrícula que a gente está pesquisando, nesse caso a gente vai deletar no início. A gente poderia até ter utilizado o método delete início. Aqui, ó, se a gente está analisando aqui se essa lista ela tem um único elemento. Então, se o início próximo, o valor próximo do início é igual a nulo. Se sim, a gente vai verificar se essa matrícula é diferente da matrícula que a gente está pesquisando. Então, se for, a gente vai informar que o estudante não vai poder ser deletado. Caso contrário, a gente vai criar duas variáveis, PA e PI, PA para armazenar o anterior e PI para armazenar o corrente. Então, se a gente rodar e parar porque PI chegou a nulo, é porque a gente não pôde encontrar um estudante que tem essa matrícula. Se a gente encontrou um estudante que tem essa matrícula, a gente vai dizer que o PA, o próximo dele, vai apontar para onde o PI estava apontando e vai liberar aqui o
Pay. Beleza, aqui no main agora o sair vai ser o 10. E a gente vai adicionar uma opção aqui. Então, se a opção for igual a 9, então a gente vai aqui no caso criar uma variável matrícula, pedir para o usuário informar a matrícula, informe a matrícula. Beleza. A gente agora vai ler essa matrícula. Então, a matrícula é um valor inteiro. Então, %D, o que o usuário digitar vai para matrícula. E aqui agora a gente pode chamar deletar por valor. Passando ponteiro para nossa lista e passando o valor da matrícula em particular. Beleza, esse daqui foi o método que a gente acabou de criar. Beleza, só uma modificaçãozinha aqui, o nosso início, para pegar a matrícula, a gente tem que acessar através do dado. Acessar o dado.matrícula. O nosso dado, no caso, é o nosso estudante, e o nosso estudante é que tem a matrícula em particular. Beleza, executou. Então, vou digitar 2 para inserir no fim. Eu vou digitar aqui Pedro. Vou digitar 2 novamente. Para inserir no fim, eu vou digitar Paulo. Vou digitar 2 novamente. Para inserir no fim, eu vou digitar Maria. Agora eu vou digitar 5 para mostrar. Então, a nossa lista tem Pedro, tem Paulo e tem Maria. Eu vou digitar 9 para deletar por matrícula. Eu vou deletar o estudante 2. Agora eu vou analisar a nossa lista, vou mostrar. Então, a gente viu aqui ó, que Paulo ele foi deletado. Agora eu vou clicar novamente no 9 para deletar. Agora eu vou deletar o 1. Beleza, eu vou mostrar. Então vemos aqui ó, que o Pedro ele foi deletado. Então vou clicar para deletar a opção 9 e eu vou digitar um valor inválido. 10. Então foi impresso ao estudante, não pode ser removido. Beleza. Então só tem Maria. Agora eu vou digitar 9 para deletar. Eu vou deletar o que tem a matrícula 3. Agora eu vou pedir para mostrar. Nossa lista está vazia. Beleza, agora eu vou deletar aqui a matrícula 1. Então a lista está vazia. Beleza, agora eu vou adicionar um novo estudante. Vou adicionar novamente Pedro. E aqui, caso adicionei Pedro, pedi para mostrar. Então a gente só tem Pedro. Aqui eu vou pedir para deletar a opção 9 e vou digitar a matrícula inválida, matrícula 5. Então foi impresso, o estudante não pode ser removido. Vou digitar a opção 10 para sair. Beleza, pessoal? Por essa aula ficamos por aqui. Até a próxima aula. Obrigado.